pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos novamente aí às correções das atividades do curso do Profuncionário. Antes de mais nada, eu gostaria de dar bom dia à professora Andréia, claro. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos. Então, gente, antes de mais nada, só tentar fazer um esclarecimento, né? Eu acho que a Elzimar e Patrícia me perguntavam no chat agora a respeito, né, por que começou a produção textual e como é que ficou essa questão. Detalhes assim eu não tenho, tá, gente? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: hoje a disciplina de metodologia de pesquisa, ela ficou disponível no ambiente para que vocês realizassem a prova aí no Polo, tá? E hoje, já no horário que aconteceria a aula de metodologia, nós iniciamos a disciplina de produção textual, como vocês viram aí com a aula da professora Noêmia hoje, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Alguma coisa de ordem mais administrativa, a minha orientação é que vocês reportem à coordenação, porque realmente nós aqui, enquanto facilitadores, né? Professores aí, mediadores nesse processo de correção das atividades, nós não temos conhecimento, tá? Então, desde o começo do curso, a orientação que nós tivemos era que toda e qualquer questão de ordem administrativa deve ser reportada à coordenação do curso, tá bom, gente? Então, o nosso objetivo é a correção das atividades. Eu espero que vocês estejam colaborando, porque basicamente a proposição de hoje é que vocês falem um pouco da experiência de vocês com o Profuncionário, né? Que vocês apresentem pra gente. Como cursista, qual o sentimento, qual a expectativa que tiveram antes e durante aí o curso. A gente está esperando aqui para socializar, né, professor? Isso. Então é esperar que vocês contribuam aí e, na medida do possível, nós traremos também as nossas experiências com relação ao ensino à distância, a esse modelo de educação que vocês estão vivenciando através do Profuncionário. Bom, comecemos então. Atividade número 1, ela é basicamente isso aqui, tá? Ela diz o seguinte: relacione os elementos essenciais para a apresentação do memorial. E a primeira aula de hoje, ela traz como foco de discussão o memorial, que é um instrumento que vocês precisam montar no curso, nas disciplinas do Profuncionário, para que vocês registrem aí as experiências, os aprendizados de vocês com relação ao caminhar aí que o próprio curso propõe para vocês, tá? Então a gente falava isso na aula de metodologia de pesquisa, e o bacana, se vocês estiverem fazendo uma análise, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão comigo agora, o bacana é perceber que uma disciplina, ela está linkada com a outra de certa maneira, né? Então na aula de metodologia de pesquisa nós falávamos aí dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que vocês geralmente necessitarão para a elaboração de um documento oficial, de um texto técnico, enfim. E hoje a primeira questão vai tratar basicamente disso, né? Quais são os elementos essenciais aí para a apresentação do memorial, inclusive de acordo com o que é pedido para o Profuncionário, tá? Então, o que o Profuncionário pede para vocês elaborarem aí, basicamente com relação ao memorial? É isso aqui: capa de identificação, o sumário, a introdução, o corpo do memorial, que, como a professora Noêmia disse com bastante propriedade, é de fato e de direito o registro das experiências de vocês com relação ao que vocês estão aprendendo com o Profuncionário, tá? Então é no corpo do memorial, e uma conclusão que não pode, como a professora Noêmia dizia agora no final da disciplina da aula de hoje, não pode ser maior do que a introdução, né? Ela falava da questão da importância de você medir, fazer o equilíbrio aí entre introdução e conclusão, porque é uma dica que ela deu para a gente refletir com relação aos elementos essenciais aí, no nosso caso de hoje, para a apresentação do memorial, tá? Questão de número 2, e aí nós já entramos agora na seara aí da participação de vocês. Ela diz o seguinte: relate sua primeira experiência como estudante do Profuncionário, né? E aí a gente gostaria Temos uma contribuição, professor. Temos, por favor, professora Andréia. Do Polo Centro, da doutora Ana Paula, ela postou aqui pra gente, e quem relatou a resposta foi o aluno Antônio, o cursista Antônio. Ele diz o seguinte: algo muito extraordinário, a experiência dele, algo muito extraordinário, foi o encontro com os colegas do curso,
pois alguns são velhos conhecidos na educação, e a emoção de poder interagir depois de tanto tempo com os alunos, trocando ideias e informações importantes relacionadas ao nosso trabalho em secretaria escolar. Legal. Eu acho que o Antônio quis dizer também um pouco da importância da relação, né, entre alunos, aí, a troca de conhecimento. Acho que é bacana isso. Acho que, na verdade, qualquer processo educativo, qualquer processo de ensino-aprendizagem, ele vai trazer essa experiência, né? Então, obrigado, Antônio, obrigado a tutora Ana Paula que contribuiu aí com a gente. Eu gostaria de fazer umas provocações e quem puder, na medida do possível, a gente vai retornando a atividade e refazendo ela aí, tá? Mas, por exemplo, com relação à primeira experiência no Profuncionário, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, que vocês possam nos ajudar a pensar aqui. O Profuncionário ele tem essa característica de ser EAD, apesar de que vocês estão reunidos nos polos, nos assistindo, que estamos aqui agora em tempo real, no mesmo momento que vocês estão aí nos polos, exatamente, participando nesse processo e interagindo com a gente através do chat. Em algum momento, vocês já passaram por esse modelo de ensino, né? De vocês estarem à distância, reunidos em algum lugar. Então, ou não ter esse contato, não ter o contato físico, mas ter esse contato aí próximo nessas postagens aqui no chat. Na questão do chat, do fórum, né? Ter então, suas respostas, né, divulgadas aqui, né? Isso, apresentadas para o estado todo, para os outros polos. Relate como que você está sentindo, né, professor? Como é que é essa metodologia para vocês, né? Como é que eles estão vendo essa Então, por favor, vocês podem, inclusive os próprios tutores aí, vocês escutem, manda para a gente rapidinho, para a gente ir apontando aqui. Com relação a... Tem mais alguma dessa primeira? Segunda? Não, da segunda não. Então tá, vamos lá agora com relação à experiência do Profuncionário, e aí aproveitando que nós estamos fazendo essa provocação, para vocês ajudarem a gente a pensar com relação à experiência de estar no modelo de ensino-aprendizagem como o do Profuncionário proporciona, essa coisa de ser um ensino EAD, eu gostaria de perguntar para a professora Andréia agora. Ei, você pegou de surpresa, hein? Pegou de surpresa, gente. Nada, a gente ensaiou. Professora Andréia, quando a gente falava hoje no intervalo a respeito da importância de estar se reciclando, aprendendo. Você disse que já fez algum curso no modelo de ensino à distância. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho a sua experiência. Era um curso de disseminador de educação fiscal, né? Foi a primeira experiência num curso à distância. Realmente diferente. Não teve essa metodologia, essa interação, eu acho que talvez a dificuldade, mas foi muito proveitosa, porque a gente vê que tem outras formas de você estudar, de você aprender, né? Não só aquela forma tradicional de alunos em voos ali na cadeira e o professor explanando, mas tem outras formas de você aprender, então gostei muito da experiência. Legal. Eu tive uma experiência, aproveitando para partilhar também, com o ProInfo, né? Eu fui tutor no ProInfo, e fui estudante do Mídias da Educação, que ele acontecia através do ambiente, você tinha toda uma execução a ser feita pelo ambiente de atividades que tinham prazo para ser postadas, de questões que eram debatidas no fórum, e aconteciam aulas esporádicas, encontros presenciais, onde todos se reuniam, geralmente para introduzir uma nova disciplina, né? Então, quando você iria iniciar uma nova disciplina, nós nos reuníamos para fazer a primeira aula todos juntos, e aí a professora dava os direcionamentos, quais eram as perspectivas de atividades, de fóruns que tinham que ser feitos, enfim. Essa foi minha experiência no Mídias da Educação. Eu acho que uma vantagem que o Profuncionário tem, com base no seu depoimento do curso que você fez, com base na minha experiência do Mídias da Educação, e somente essa coisa da interação em tempo real. Que eu acho que eu não tive essa oportunidade no Mídias. Nem eu. E aqui a gente vê, é bem gostoso essa conversa, né? Os alunos os cursistas podem explanar o que pensam, né, as colocações, e são divulgadas, né, professores são divulgados aqui, então a gente pode também conhecer a realidade das outras escolas, né, como estão os outros municípios, então eu acho isso muito interessante. Isso. Então eu acho que essa é uma característica importante e positiva do Profuncionário, com certeza, que é proporcionar para vocês nos polos essa experiência de troca de conhecimento, de informação, de divulgação de ideias, enfim. Eu acho que o Profuncionário ele se destaca nesse sentido, acho que é bem bacana essa coisa. Tá? Vamos lá, questão de número 3, ela diz o seguinte: narre com clareza como foi o seu primeiro dia de aula no curso do Profuncionário, aí o início do Profuncionário, tentando deixar de lado as dificuldades de acesso, os problemas
de ordem administrativa, eu não estou cadastrado na sala, enfim. Mas assim, qual foi, digo até da expectativa, né? Quando se fez a divulgação. Tem outra contribuição aqui, professor. Tem? Pode falar. Vou te interromper aqui. Sem problema. O aluno Josué, também do Polo Centro, ele diz o seguinte: o primeiro dia de aula foi envolto de muitas expectativas. Quais as caras que ali encontraríamos, em que seríamos direcionados dentro do curso? Como seria um curso à distância? Que tipo de professores teríamos? Será que ele pensou assim que seria a professora Andréia, a professor Leonardo? Que seria... Como seria a nossa tutora? Aluno Josué, obrigado aí pela contribuição, Valeu, Josué. Josué, muito obrigado. Então ele ficou cheio, estava cheio de expectativa, né? Eu acho que a expectativa não era só dele, né, professora? Porque para nós que estamos aqui com vocês, falando um pouco do outro lado, né, gente? De estar aqui com vocês, de tentar trazer um pouco de contribuição daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda para passar para vocês até. Dizer assim, eu particularmente, a professora Andréia contribui também, nunca estive num modelo como esse, como professor, como tutor, como mediador, né? São dois, né? São dois. Nova experiência, mas muito boa. Nova experiência, de estar de frente com as câmeras, falando com uma câmera, me reportando a vocês que estão aí nos polos, né? Então, para mim, foi uma coisa... Eu acho que eu passei por um processo de evolução muito grande, porque para mim foi uma experiência nova, né? E como toda experiência nova, ela causa um medo, ela causa uma resistência, ela causa um temor na gente, que às vezes até atrapalha o nosso rendimento, até atrapalha o nosso crescimento. Mas enfim, a gente conseguiu, a gente está conseguindo, nós estamos conseguindo aqui fazer esse processo da melhor maneira possível, eu acredito. E hoje eu consigo me portar muito melhor de frente às câmeras do que na primeira aula, né? Na primeira aula, realmente, a gente fica meio tensa, a gente fica meio nervoso, que é uma experiência, todas as experiências novas, né? A gente requer um medo que é necessário, né? Para que a gente possa, né, se melhorar cada dia mais, né? Então, acho que a gente hoje está mais, né, talvez mais próximo, como deveria ser, do aluno, né? Eu acho que essa parte aqui de comunicação, longe fisicamente, mas tão próxima aqui das palavras das pessoas, do que elas têm para contribuir, é muito importante. Muito legal. E aí, gente, dizer para vocês o seguinte, a gente tinha nós tínhamos um medo muito grande, porque nós começamos seguindo o modelo de um Instituto Federal parceiro, que foi do Rio Grande do Norte, né? E o nosso medo na ocasião era, poxa, como é que isso ia se dar, né? A minha aula vai ser em cima da aula dada lá no Rio Grande do Norte. Isso. Era o medo dessa coisa de não considerar as especificidades de Rondônia, de não considerar a realidade de vocês aí nas pontas, com relação ao que vocês têm de estrutura, disponibilidade, enfim. E aí a gente conseguiu assumir a responsabilidade, eu acho que foi bacana isso, de montar e de elaborar o nosso próprio conteúdo e trazer para vocês. E eu garanto para vocês uma coisa, a equipe, o grupo, o time que está aqui para a realização dessas aulas com vocês tinha um único objetivo, levar o conteúdo de maior qualidade possível para vocês aí nos polos. E era um sotaque diferente, né, professor? Professor do Rio Grande do Norte, e a gente aqui que não é um sotaque diferente, aí de repente mudava, mas e a gente aqui realmente uma postura diferente, né, uma metodologia diferente, a gente quis trazer o mais próximo possível, né, do que seria uma aula, né, uma exposição, né, comum para todo mundo. Né? Isso. E é bacana, gente, porque a gente está vendo um pouco da evolução de vocês também. A gente acompanha na medida do possível daqui, através das perguntas que vocês nos fazem aí no chat, conversando, das dúvidas, inclusive das respostas que vocês partilham. É um crescimento muito grande, isso tem dado uma sensação de dever cumprido para a gente aqui, Exatamente. Né? Então é agradecer também pela participação de vocês e trazendo um pouco do que a professora Noêmia falou hoje, com relação à produção textual e novamente falando das dúvidas que haviam sido colocadas no chat no intervalo, é que vocês precisam realmente fazer o exercício da leitura, né? Para a construção de texto, para a produção textual, é de extrema importância, é de fundamental importância que vocês consigam adotar a postura de leitores críticos que a professora Noêmia trazia na aula de hoje também, tá? Então, por favor, entrem de cabeça nesse mundo aí, para quem não faz parte ainda, para quem tem uma certa resistência, porque isso vai contribuir muito para o crescimento de vocês no que diz respeito à produção textual, à escrita, a essa coisa que vocês estão vivenciando nas próximas aulas agora com relação a essa disciplina de produção textual. Eu acho também, professor Leonardo, que a leitura ela contribui muito para
para o seu aumento de vocabulário. Você conhece novas palavras, você aprende a colocar as palavras de maneira que fique mais... você embeleze o texto, mas ao mesmo tempo você relate o que você sente. Né? Você então, consegue dizer bem de uma forma melhor possível, né? E a gente quer relatar, eu sei que vocês querem relatar o que vocês estão passando, se estão sentindo no curso. E às vezes você acha, não ficou bonito, não ficou bom para a leitura, mas isso só se adquire com muita leitura, né? Com muita prática. Então essa escrita, você rabisca, você conserta e você consegue um texto bom. Depende muito do esforço da leitura. Do esforço da leitura. Justamente. Bom, vamos lá para a quarta pergunta. Nós temos contribuições, professora? Ainda não. Ainda não, né? Quarta pergunta, ela diz o seguinte, questão de número 4. Explique com suas palavras, e aí nós precisamos das palavras de vocês, gente, para falar aqui, a importância do memorial para o seu desenvolvimento cognitivo, né? E aí a gente fala do desenvolvimento cognitivo, mas considerando também as dificuldades que já foram apresentadas por vocês na elaboração dos primeiros memoriais que vocês precisaram fazer, né? Qual foi a necessidade, qual foi a dinâmica, qual foi a dificuldade, por que o memorial causou tanto temor, né? Tanta dificuldade assim para vocês, e se hoje vocês conseguem perceber uma evolução, né? Se hoje vocês conseguem perceber que do momento inicial, onde vocês precisaram fazer o primeiro memorial, até hoje, houve uma melhoria no entendimento disso, houve um aperfeiçoamento que possibilitasse a vocês a facilidade de preparação de um memorial, e aí a aula de produção textual vem contribuir com isso, né? E ao final dessa disciplina, nós gostaríamos muito que vocês dissessem para a gente também o que isso agregou no conhecimento de vocês com relação a esse instrumento que é tão presente no curso do Pró-Funcionário, né? Muitas pessoas colocam da seguinte forma: tenho facilidade de me expressar, tenho facilidade de expor minhas ideias, mas quando eu vou colocar no papel, eu tenho dificuldade de escrever. Então, seria um grande problema a questão da falta de uma leitura. De uma falta, porque a leitura, ela facilita você organizar suas ideias. De vocabulário enriquecido, né? Enriquece o vocabulário. Então, a gente ouve muito essa questão de não consigo organizar minhas ideias no papel. Só consigo expor falando, né? A forma verbal mesmo, né? Então, a gente sente a dificuldade dos cursistas. Sim. Então, a gente gostaria de saber se realmente teve uma melhora, se realmente os primeiros memoriais ajudaram essa evolução. A gente está esperando aqui a contribuição de vocês. Contribuição. E aí, gente, o memorial é o seguinte, como o próprio nome já diz, a professora Noêmia enfatizou bem isso na aula de hoje, o memorial ele vai contribuir para que vocês registrem. Ele é a memória, basicamente, né? Ele é a memória do que vocês vivenciam aí nos polos com relação ao curso do Pró-Funcionário, as atividades que vocês realizam, o conhecimento que a vocês é agregado, né? E a conclusão, né? As provas avaliativas, claro. A conclusão de cada disciplina, de cada etapa que você termina para começar uma nova etapa, o memorial ele contribuiria, né? Eu digo contribuiria no sentido de que se você estiver, né, fazendo o exercício de preparação, de elaboração e de construção do memorial, ele contribui aí para que vocês registrem, como a professora Noêmia trouxe hoje, né? O memorial ele vai registrar a sua evolução. Basicamente, nós falando de uma maneira bem resumida, ele vai registrar a sua evolução, de modo que você tenha um instrumento que vai ser um parâmetro para que você possa verificar, ó, no começo eu entrei assim. Eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade. Diário, é como se fosse um diário. Como se fosse um diário de bordo. Isso, você vai relatando. Nesse dia eu tive conhecimento da unidade, eu aprendi isso, eu tive dificuldade com aquilo. Na minha escola eu consegui agregar o que eu aprendi, né, na aula, a prática, eu consegui, né? Essa comparação é importante para quem lê o memorial consiga visualizar a sua evolução, como você falou, e o seu crescimento profissional, porque a gente está aqui em busca disso, né? A gente está em busca aqui do crescimento. E aí o memorial, gente, ele vai contribuir muito para isso. Como a professora Andréa está falando, é dizer assim, ó, eu vi a aula de hoje, eu tive dificuldade num termo que foi apresentado, eu fui na internet, pesquisei, o termo significa isso, isso. Então, quer dizer, na verdade, é para que vocês também não se prendam somente à aula, somente o que nós trazemos para vocês aqui. Porque o tempo é curto,
o conteúdo é extenso e vocês acabam não conseguindo absorver o que seria ideal que vocês conseguissem absorver. Então é realmente provocativo. A nossa postura ela é realmente provocativa para que vocês consigam absorver o que está sendo passado para vocês aqui, com base nisso que está sendo absorvido, vocês possam buscar mecanismos, que eu acho que é uma característica muito interessante do EAD também, que possa te possibilitar aí um esclarecimento. Quando você está em sala de aula, no método tradicional de ensino, você está sentado numa carteira, a professora está falando na mesa, ela falou uma palavra que você não conhece, e você vai passar batido. Se você não perguntar, às vezes você pergunta e não entende, vai passar batido. Aqui não. Aqui você pode abrir um dicionário online, consultar a palavra, ver a aplicação dela, entender, voltar no enunciado, entender direito. Então, quer dizer, o modelo EAD ele tem essas características positivas. E nós queremos muito o cursista inquieto. Aquele cursista inquieto, aquele cursista que não se conforma com aquilo que ele não aprendeu, ele vai em busca, ele está inquieto, ele está querendo aprender cada vez mais. Isso é importante. Essa inquietude na aprendizagem é fundamental. Com certeza. Né? No bom sentido, essa inquietude de não ficar satisfeito com aquela informação que foi passada, mas você cada vez mais em busca, em busca. E essa inquietude é realmente fundamental. Bom, o memorial vai contribuir nesse processo. Eu espero que vocês estejam aí fazendo o exercício de alimentação do memorial. A primeira questão, a questão de número 1, deixa eu voltar nela aqui rapidinho. A questão de número 1, ela vai trazer para vocês os elementos básicos aí necessários para o memorial, tá, gente? Então, vocês já devem ter tido uma aula introdutória, alguma coisa que esclareça melhor a aplicação do memorial no curso do Profuncionário, tá? Mas, enfim, a disciplina de produção textual ela vai colaborar para melhorar, para aperfeiçoar a reflexão de vocês no que diz respeito a esse instrumento que vai ser necessário para que vocês vai perpetuar aí todas as disciplinas, vai perpassar por todas as disciplinas e você próprio trabalho, né? No próprio trabalho. Então, esse documento, gente, é uma dica, na verdade. Ele deve ser alimentado a partir de um exercício diário. Não a gente tem que deixar um pouco, nós temos que deixar um pouquinho essa coisa de brasileirismo, de deixar tudo para a última hora, né? Então, se você faz o exercício de alimentar ele diariamente ou periodicamente, enfim, de modo que você registre o que você viu, o que você entendeu, para que você também não caia na possibilidade de esquecer. Exatamente. Você esquece, o teu memorial ele deixa de ficar mais rico, de ser enriquecido e tal. Então, a dica que eu dou, que nós damos aqui para vocês, é que vocês façam esse exercício periodicamente, deixe esse instrumento sendo alimentado, para quando chegar no final você só dá uma lida, e aí cabe novamente a questão da leitura, você vai repensar a estrutura textual, organizar as ideias, né? A concordância do texto, melhorar as palavras que você está investindo no documento, para que ele fique o melhor apresentável possível, um documento de qualidade, para que você possa remeter para a gente aqui, para a gente avaliar vocês, para nós avaliarmos vocês aí. Exatamente. Bom, gente, é isso. Nós não tivemos muita participação hoje. A gente vai encerrar. Acredito que tem problema com sinal, professor. Talvez. Nós temos poucas pessoas também online. No chat, né? Então aí é agradecer novamente quem tá assistindo a gente, quem está participando desde o começo da correção das atividades, que tenham entendido. Quem não tem entendido, vocês podem reportar as questões para a gente aqui, que a gente vai tentar sanar da melhor maneira possível. E as questões de ordem administrativa, gente, eu volto a frisar, é de extrema importância que vocês remetam aí para a coordenação do Profuncionário, que é quem vai ter propriedade para responder vocês aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor André, por ajudar aí. Obrigado, professor Leonardo. Nesse bate-bola de novo. Estarei sempre aqui. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Bom final gente. de semana para vocês.